vocês? Está começando mais um Sensacional, o nosso programa de toda segunda-feira. Gente, hoje vamos falar sobre um tema que dá muita dor de cabeça para muita gente. Vamos falar sobre enxaqueca, que é uma dor muito intensa que pode ser acompanhada de outros sintomas. Mas já vamos falar sobre isso. Antes eu bati um papo com este rapaz, um dos maiores nomes da natação brasileira. Ele que é medalhista olímpico e trouxe muito orgulho para o nosso país. Estou falando de Fernando Scherer, o Xuxa. Foi incrível conversar com você, Xuxa. Roda aí. Gente, hoje eu estou ao lado de um astro da natação, das piscinas, ele que é recordista em medalhas, não só no Brasil, mas mundialmente. Gente, eu estou do lado desse fera que nos podemos dizer, Xuxa, Fernando Scherer, como que você prefere, Fernando ou Xuxa? Olha, tanto faz, na verdade. Um tem há 50 anos e o outro há 41. Delícia você estar aqui com a gente aqui hoje, saber um pouquinho mais da trajetória, não só eu também, né, falando com você, mas o Brasil saber um pouquinho mais da sua trajetória. Muito legal, mas eu queria por partes. Pode. Queria começar... Você jogava tênis antes e foi parar na natação? Como assim? Foi, eu comecei, na verdade, minha mãe queria que os filhos praticassem esporte. E ela pegou todos os 3 filhos e botou no tênis. Aí ela deu todo o equipamento para os 3 filhos. E falou, vocês têm que ficar 1 ano. Mas você começou? Você se amarrou de cara eu quando ela me falou? amarrei no tênis. Você chegou até a jogar com o Guga também, não foi? Ah, quando era pequeno. Quando era pequeno, depois não deu mais. Não, depois... Só por causa que era do mesmo Mas você já clube. ganhou do Guga? Não posso dizer que sim. Ah, mas era pequenininho quando você jogou? Era pequenininho, a gente jogava ali, mas não sei se... naquela época não tinha tanta competição. Não tinha essa coisa? Eu competi uma vez só, e aí no dia que eu ganhei, o meu irmão também ganhou. E aí eu, bobo, fiz uma aposta com o meu irmão. Só que meu irmão tinha 16, sim, eu tinha 11 para 12, eu não via a cor da bola. Ele sacava, eu não sabia nem como defender. Aí ele ganhou super rápido, eu não consegui jogar tênis com ele. Sim. E aí naquele dia eu fiquei tão bravo, traumatizado. Traumatizado, fiquei em casa batendo bola na parede, na garagem, por, sei lá, uns 30 minutos. Aí depois que eu parei, eu falei, nunca mais jogo tênis, chega. E aí nesse dia você falou com a sua mãe, você falou, não vou mais jogar tênis, foi aí que você mudou pra natação? Como que foi essa transição do tênis pra natação? Eu fiquei muito bravo e falei que não ia mais jogar tênis, e ali já foi uma decisão mesmo, não jogo mais tênis, não quero. E foi um processo, aí me deram alguns outros esportes, aí eu tentei futebol, meu Deus. Aí tentaram tudo com bola. Como assim, perna de pau era? Não, muito horrível. Tipo assim, eu tenho 2 pernas esquerdas, porque não tem nenhuma direita, porque a minha esquerda é muito desengonçada. E aí eu fui tentar jogar basquete. Ah, você é alto? Você tem quanto de altura? 1,93. Então foi tudo que dava com bola. E aí eu fui nadar, mas na verdade eu fui no médico. Eu tava com um problema respiratório, bronquite ou asma, e não sabiam. Daí o médico falou, eu acho que é asma. Na época não tinha os exames tão avançados como hoje. E ele falou, eu tenho uma dica. Por que você não nada? Aí eu comecei ali do nada. Mas você gostava do esporte por causa da respiração ou você já estava se amarrando? Eu fui no médico, não gostava de nada ainda. Mas aí depois você não ganhou gosto? Então, assim? depois. Ah, depois. Mas eu não sei se eu gostei de nadar ou se eu gostei de ganhar. Olha, é o seguinte, tenho várias frases aqui, Xuxa, que são frases que você já falou em algumas entrevistas e a gente pegou. Bom. E aí eu queria comentar com vocês essas entrevistas aqui. Vamos ver se você se recorda até desse momento que você falou. Você lembra de tudo que você já falou? Não, já falei tanto pela vida. Ah, vai. Olha, a primeira frase, vamos lá. No momento em que eu ganhei o apelido, eu não gostei. Lembra que a gente começou? Isso eu lembro, isso aí eu detestei, né? Você tinha um cabelinho loirinho, tinha assim? Tinha um cabelinho. Então, é difícil as pessoas acreditarem. Um dia na vida eu tive cabelo. Em 92 aconteceu um fato diferente. Foi um campeonato brasileiro em 92 no Pinheiros. E aí tem um amigo meu que nadava comigo, que ele era de São Paulo, que é o Lísias. E ele tava na arquibancada assistindo. Ai, meu Deus. E aí eu ganhei. Aí no que eu ganhei, ele berrou, Xuxa! E eu tiro a touca. Aí eles falam, Xuxa? Quem é Xuxa? Que Xuxa? Aí quando eu tiro, tinha o cabelinho. Ah, pra quê, né? Ah, e pegou geral. Pegou geral. E é verdade que vocês fizeram, você até fez, né, um comercial com a Xuxa, né? Como que foi fazer o... Foi em 96. Foi muito incrível, porque eu cheguei todo nervoso. Por causa que era a Xuxa? Claro. E a Xuxa era a Xuxa, aí né? ela já estava na Globo, já muito famosa. Não, mas aí já era... A Xuxa. A Xuxa em 96. E como que é você juntar duas Xuxas juntas? Então, eu fiquei com medo do que ia acontecer. Aí eu fiquei todo... Como é que eu cumprimento ela? Ela foi tão gentil. Ela te chamou de Xuxa?
Me chamou de Xuxa. Oi, Xuxa. E depois daquele comercial, ela me deu uma carta do advogado dela me autorizando a usar o Xuxa em todos os lugares que eu quisesse, campanhas, Ai, que bonitinho, nome. porque podia ter essa coisa de conflito, então, né? eu fiquei pensando, né, como é que vai ser isso, né? Porque, pô, mas não foi uma coisa que eu pedi, não foi uma coisa que eu... Aconteceu. Sim, sim, sim. E já era também um apelido que eu já tinha, mas assim... E ela falou que não tinha problema nenhum, foi muito legal, de verdade. Olha, ela... que legal. E como que foi gravar com a Xuxa? Aí eu vi que eu era muito ruim. Ruim do quê? Porque é impressionante a habilidade que ela tinha. E a sensibilidade dela, e eu não descobri como ela fazia aquilo. E depois eu descobri, depois de velho, como ela fazia aquilo. E ela fazia assim, por favor, arruma a luz que tá fazendo sombra. Eu falei, mas que porra, como é que alguém consegue ver que tá fazendo sombra? E ela, não, troca aquilo ali, que aquilo ali não tá legal aqui desse lado. Ai, meu Deus, como que alguém consegue? Aí depois eu descobri, vendo outra pessoa depois trabalhar e perguntar, ela tinha um espelhinho embaixo da mão e ela ficava se olhando e analisando para corrigir. Ela ficava com o espelhinho de baixo assim? Ficava com o espelhinho, olhando ela olhava aqui para ver se estava fazendo as sombras, as coisas, para ela deixar do jeito que ela gosta. Porque também, quantos anos de... Ah, sim, luz, iluminação então, é tudo. E ela queria percebe. Gravando o comercial do jeito que ela queria ser apresentável, né? E sim. eu ali, tanto faz, se me deixasse no escuro, estava ótimo, desde que eu conseguisse fazer. Então, que legal. Ali eu vi, meu Deus, como você tem que treinar as coisas para ficar bom. Então foi super legal essa parceria, então essa coisa da liberação, olha que legal, né? Foi um marco na minha vida, porque até hoje, brincando, as pessoas conhecem mais pelo apelido que pelo nome. Ai, que legal. Vamos para a segunda frase? Vamos. É o seguinte, você falou a seguinte frase. Eu já sou um atleta olímpico, porque com esse tempo eu merecia ir. 1992, quando eu fiz a seletiva olímpica... Olha, você tá com a memória boa, hein? Mas também, né? Essas frases são as frases que marcaram a minha vida mesmo. Meu sonho era ir para a Olimpíada. Seu sonho. Isso era em 92. Aí eu fui, nadei o índice olímpico, era 23,30, eu nadei 23,31. Fiquei a 1 centésimo, que era uma unha. Na hora que eu saio da piscina, todo molhado, todo mundo me olha com cara de velório. Mas assim, ainda a minha mentalidade já era a mesma até de hoje, mas era assim, eu já sou atleta olímpico. Com esse tempo, eu já merecia ir. Só que na próxima, em 4 anos, eu não quero ser atleta olímpico. Na próxima, eu vou ser medalhista olímpico em 96. O que muda? Muda que medalhista olímpico tem que ir ganhar. Atleta olímpico só precisa ir e nem nadar. Então, eu peguei de algo que fosse supostamente ruim... Você ressignificou uma coisa. Ressignifiquei e transformei em algo muito maior que 4 anos depois eu me tornei medalhista olímpico. O que te deu força nesse momento para você? Família. A sua família? Minha família. Parece que ela estava olhando você, né? Estavam tudo na arquibancada. Tinham 10 mil torcedores, americanos, provavelmente. E eu, em cima do bloco, do outro lado da piscina, tem um telão. Você estava prestes a pular na piscina? Prestes, em cima do bloco de partida. Nossa, uma partida ali. Tem um detalhe, em cima do bloco de partida, normalmente, o juiz manda subir no bloco, você tem que fazer um movimento para subir. Você sobe, mas eu não subo e fico em pé. Eu sempre subo e já abaixo. Você já fica ali se conectando ali. Pela primeira vez na minha carreira inteira, eu subi e fiquei assim. Você ficou de pé? De pé olhando. E no telão apareceu meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos. O juiz fala as suas marcas, eu abaixo e saio. Só que naquele momento que você ganha, é uma realização tão grande. Mas tão grande, tão grande, não, tão grande, seu esforço, que não tem né? não tem como expressar em sentimento. A única coisa que eu poderia relacionar, que eu acho que ainda é maior que isso, do que uma medalha olímpica, é o nascimento de um filho. Para ganhar a medalha, eu tive que me ausentar da Isabela. Tive que treinar em Porto Alegre, tive que ficar distante, então tive que abrir mão da coisa que eu mais amo para conquistar uma medalha que eu sei que era o futuro dela. Então, a gente, para conseguir nosso sonho, a gente abre mão de algumas coisas. Sim, com certeza. Às vezes tem que fazer renúncias, né? Tem que fazer a renúncia, tem que pagar o preço. E isso que eu vejo até nas minhas palestras. As pessoas não estão preparadas a pagar o preço para realizar o sonho. O Gustavo Borges já nadava ali, já estava no profissional. Tudo. Depois que você entrou, como que era a relação de vocês? No começo... diferente, porque ele já era, o Gustavo Borges, já era campeão pan-americano em 91, já era medalhista olímpico. Aí chega um cara do nada e ganha dele. Incomoda, né? Sim. Você sabe que eu já entrevistei ele já, né? Você assistiu o que ele falou de você? Não. Eu achei muito, assim, muito lindo o que ele falou, assim, de impacto, assim, pra vida dele. Eu acho que você... Pra minha também, porque... Não, calma.
Escuta o que ele falou. Olha, tem aí. Quero. Uma grande rivalidade que eu tive com um grande amigo, né, que eu tenho, que é o Fernando Scherer. A gente, nas provas dos 100 metros nado livre, era pau a pau. Ou ele ganhava ou eu ganhava. Né? Ganhar as mesmas provas que eu nadava. E isso trouxe uma rivalidade muito forte ali, né, mas sempre muito respeitosa. Onde a gente, na piscina, a gente queria se matar. Fora dela, a gente era cordial. Não queria ganhar o outro. Sério? Mas ao longo da vida, a gente conviveu muito bem dessa forma, né? A gente nadava os revezamentos juntos, né? Batemos recordes mundiais conjunto, medalha olímpica juntos em revezamento. Então, a sinergia da dupla foi muito forte. A gente tinha uma relação muito boa nesse sentido. Eu lembro de num momento nas Olimpíadas de 96, que eu já estava com 2 medalhas, ele olha para mim e fala assim, caramba, você já está com 2 medalhas, eu não estou com nenhuma. O cara foi por cima dos 50 desesperado. Falou, como é que o Gustavo tem 2 medalhas e eu não tenho? Eu danado falei, ganhou a medalha. Eu falei assim, caramba, levou uma medalha de bronze. Então, acho que um incentivava o outro muito, também. Nesse aspecto, dessa questão da competição, de ser rivalidade, tipo assim, então Total. O treino era intenso. Muito. Nossa, você tem que treinar 2 horas, você treinava 2 horas e meia, um pouquinho mais, pra ficar com rendimento bom. Eu só consegui os resultados que eu consegui por conta do Fernando. Senão, você não teria chegado onde você chegou. Não acredito que não. Olha, que forte isso, né? Você viu? Ele falou que ele não é... Ele só é o Gustavo Borges porque existiu você no seu Na verdade, ele dele. foi bonzinho, porque quando eu cheguei, ele já era o Gustavo Borges, já era medalhista de prata e já era campeão pan-americano. Então, o que fez foi ele poder não se acomodar sendo já o Gustavo Borges. Tirou ele da zona de conforto então, até, né? acaba fazendo com que ele evolua, eu evoluísse e juntos a gente conseguisse ganhar o quê? Os revezamentos, mas mais do que isso, a gente trouxe muita mídia. E isso trouxe também patrocínio. Ô, Xuxa, mas você falou de patrocínio. Quando você ganhou essa medalha olímpica, quando você voltou para o Brasil, você perdeu o patrocínio. Nem você falou isso. Perdi. Como assim? Se você traz uma medalha, que aí é para, geralmente... É o dobro. É para ganhar mais, é para garimpar muito mais coisas. Eu também achei. Mas por que você perdeu o patrocínio quando você volta? O porquê só o dono da empresa poderia explicar. Eu tenho minhas impressões e minha visão, mas eu não trago a público porque é uma visão minha, não é verdade. Mas... Você acha que foi pessoal? Pessoal dele, não contra mim. Não, sim. Não contra mim, porque tudo que eu trouxe foi muito sucesso pra ele. Sim, sim. E ele sabe. E ele reconheceu. Eu voltei pra casa triste. Falei, pô, meu sonho era ganhar medalha olímpica. Eu fui pra reunião pensando que ia ganhar o dobro ou 3 vezes mais. Mas foi uma das melhores coisas que aconteceu. Ô, Xuxa, você voltando pro Brasil, né? Ganhou uma competição. Como que foi, assim, aqui no Brasil, assim? Porque eu imagino, famoso, novo, com dinheiro no bolso, que ganha um dinheirinho, né? Ganha, né? Um dinheirinho bom, né? Não com uma medalha olímpica, não. Não ganha nada? Não, só parabéns. Ah, vai. Não ganha nada? Nada. Eu sei que você parece que foi pro Rio de Janeiro, foi pra fazer comemorar. Aproveitei bastante como uma pessoa normal de 22 anos aproveitaria. Não, porque eu com a imagino que você medalha era super olímpica. assediado, né? Campeão, bonito, jovem. Olha, hoje em dia, fala-se muito do assédio, mas naquela época o assédio era bom. Era bom? Gil, as mulheres chegavam em você ou você quem chegava? Não sei, mas eu acho que, como diz o Guga, quando ele ganhou o Roland Garros, ele falou que ficou bonito. Ficou quando bonito? ele ganhou, ele ficou bi-bonito. Então, eu acho que eu fiquei mais bonito com a medalha olímpica. Você ficou mais bonito, né? Porque, lógico, a medalha brilha, né? Aí traz luz, Fiquei um pouco né? mais bonito com a medalha. Fica mais bonito? Ficou. E aí você aproveitou bastante essa fase da sua vida? Aproveitou? Vai, olha só essa frase. Presta atenção, menino. Tô rindo. De afogado, eu falo, em 12 semanas, eu quero ser o número 1 do mundo. Aí que você vai para os Estados Unidos para treinar? Essa foi em 1998, depois do Mundial. Que essa eu conto geralmente nas minhas palestras exatamente esse trecho, porque foi uma porrada para mim. Eu fiquei em 97 fazendo um monte de lambança no Rio de Janeiro. Me perdi mesmo, me perdi. Eu treinava, mas não dormia. Treinava. Bebia, saía. Ia pra balada. Ia. Mas qual que é o fato que aconteceu determinante? Que mudou? Que mudou, assim, que você falou assim, não, peraí. Meus pais. Eu preciso... Não, aqui não tá dando certo, eu preciso virar a chavinha. Eu nadei o Mundial pra Austrália, em Perth. E, pô, querendo ou não, mesmo eu destreinado, eu sempre achei que vou ganhar. E aí, quando eu nadei, foi uma merda. Eu cheguei vomitando na borda. Coisa que não acontece quando você tá treinado. Passando mal, afogado mesmo, mal.
E quando eu olho, eu vou na arquibancada, meus pais que me acompanharam o mundo inteiro, eles estavam na arquibancada, na Austrália, do outro lado do mundo. Aí meu pai me olha e fala, filho, isso que você fez, que nunca mais se repita. Porque pra gente ver isso que você fez, eu fico em casa e nunca mais venho te ver competir. Nossa, nossa, uma facada no estômago foi uma porrada, do seu pai, né? Foi, mas eu adorei. Foi uma facada. Fiquei muito com ele. Porque a verdade às vezes dói muito, né? A verdade dói. Essa é a graça, a verdade dói. A verdade dói. E a sua mãe falou alguma coisa? Não, foi pior ainda do que o dele. Ela ficou em silêncio. Nossa, o silêncio. Silêncio é pior. Meu Deus. Com aquela cara de decepção. Viajei o mundo inteiro pra ver essa Porque não era questão de ganhar ou não. Eles viram o meu potencial. Viu que, tipo, que você podia mais, que né? eu não fiz. Sim. Que eu não entreguei era nada. Comprometimento. Claro, viram que eu não fiz nada. Com certeza, com a mídia, né? Sabia que você estava... Não, sabiam de tudo. Sabia de tudo da sua vida. E aí, eu voltei pra Florianópolis. Quando eu cheguei, eu estava na Praia da Joaquina, sentado. Liguei pra minha cunhada, que é a esposa do meu irmão Eduardo. E falei, Ana, cara, não tá dando certo. Eu tenho que mudar. Quem você recomenda para eu treinar no mundo? Ela, o Michael Loberg, em Coral Springs, na Flórida, treinei com ele, o cara é fantástico. Fui para casa, dei boa noite pro meu pai, boa noite para minha mãe, jantei e falei, ó, tô embarcando para São Paulo, não sei quando eu volto, tô indo para os Estados Unidos e vou começar a treinar lá. Comecei a conversa com ele no primeiro dia, aí ele olha para mim, o que você quer? Eu falei, eu quero ser o número 1 do mundo. Aí ele me olha, nada aí 100 metros para eu ver. Eu nadei. Aí ele sai da água, ele olha para mim, você quer ser número 1 do mundo? Eu falei, eu quero. Tá disposto a fazer tudo? Tudo. Eu falei, eu tô. Ele, então vamos começar. Você não sabe nadar. Ah. É isso mesmo. Matou seu ego. Assim, é um choque, assim... Foi. Falou que você não sabia nadar. E ele tinha razão. Mas aí você fazia desse jeitinho que você... Aí eu me tornei número 1 do mundo de 50 e 100. E venci o Popov. E me tornei o melhor nadador do mundo do ano de 1998, de toda a natação. Nas Olimpíadas de Sydney, você se machucou um pouquinho antes também, né? Foi muito... Também foi complicado ali pra você, né? Foi. Porque você caiu, não foi? Você teve um acidente doméstico? Eu torci os ligamentos, o calcanhar direito e rompi 3 ligamentos completos há umas 4, 5 semanas antes dos Jogos Olímpicos da minha casa. Você caiu? O que eu torci o pé e tinha uma mesa de vidro no último degrau da escada. E para não cair na mesa de vidro, eu impulsionei o calcanhar direito pro outro lado. E aí ele rompeu 3 ligamentos completos. Tem até uma frase que você colocou aqui, ó. Naquele dia eu choro, berro de dor, desesperado, mas em nenhum momento eu reclamei. De novo, eu nunca reclamei. É o que eu posso fazer com isso. E ele me olha e fala, a carreira acabou. Eu falo, você não estudou nenhuma. Aí eu fui em outro com menos diploma, também muito bom nos Estados Unidos. Ele me olha, essa Olimpíada não dá. Quem sabe na próxima, mas teu ligamento vai ficar mais fraco, talvez os resultados nunca serão iguais. Aí eu olhei pra ele, obrigado. Saí do consultório e falei, esse cara também não entendeu nada ainda. Eu não estava gostando, não queria essa resposta. Você não queria essa resposta? Essa resposta não me interessa. Isso eu já sei. Tô com um pé desse tamanho, cheio de dor. Eu sei se já acabou, mas isso não me interessa, isso não me resolve. Você quer saber a pessoa que vai te ajudar a melhorar isso pra você? Não, alguém vai falar o que eu quero ouvir. Não e isso. Quem que falou que você então, queria ouvir? Eu liguei pro presidente da confederação e falei, ô, Coraci, me ajuda. Aqui nos Estados Unidos eles mataram minha carreira, eu não quero isso. Ah, ele pega um avião e vem pra cá. Eu peguei um avião, fui pra lá no mesmo dia, já peguei um avião. Embarquei. Aqui pro Brasil? Dos Estados Unidos pro Brasil. Sim. Cheguei no Rio, encontrei com o médico da seleção, que era meu médico da seleção mesmo, desde 94, o Dr. Cláudio Cardone, grande amigo. O que você quer ouvir? Eu falei, eu quero ouvir que eu tenho chance de ir. Ele me olha, você tem chance? A gente decide no dia do embarque. E aí no dia do embarque ele olha pra mim e ele fala, quer ir? Eu falei, pô, não brinca, né? Claro que eu quero. Eu treinei 4 anos pra isso, pelo menos eu vou aproveitar a Vila Olímpica, já que eu não aproveitei na última Olimpíada, pelo menos eu fui. Treinei 4 anos. Ainda não tava nem pensando em competir. Tava só querendo ir, esse é o primeiro passo. Depois a gente pensa no resto. Meu pé estava inchado, eu tava com os ligamentos. Aí ele me olha e fala, só tem uma condição. Você quer fazer... Tem que fazer uma infiltração. Aquele negócio que enfia a injeção? Nem me fala. E aí na hora eu não sabia... Então, eu não sabia. Ele falou que doía ou não? Não, eu perguntei se dói. Ele falou... O que ele falou? Claro que não, né, Scherer? Aí ele botou. No que ele botou, eu queria matar. E aí me deram uma toalha pra ficar mordendo, porque eu tava morrendo de dor.
Queria socar ele, porque ele mentiu, supostamente. Aí ele tirou e eu olhei pra ele, mas você mentiu pra mim? Ele, erro de comunicação. Gente, esse médico é doido. Doeu doido. em quem? Em mim não doeu nada, eu faço isso toda a vida, nunca senti dor. Gente, bem... Você perguntou errado, você devia ter perguntado se doía em você. Mas ele era meu amigo. Aí eu comecei a rir, né? Porque eu falei, tá certo, tem razão. Claro, ele ia falar que dói. E aí, você foi pra Olimpíada, a mala já Aí tava eu pronta, fui, mala tudo? tudo pronta no dia, já embarcamos. Aí fiquei treinando uma semana ainda, sem saber de nada. Aí um dia antes da prova, eles me perguntam, você quer nadar? Tinha um revezamento, né? Tinha um aquele revezamento. sim, Aí sim. eu falo, vocês não preferem um reserva? Eu não tenho condições de sair do bloco. Eu não tenho condições de fazer a virada. Eu não tenho condições de bater a perna. Sem bater perna, sem técnica. Mas eu só posso prometer uma coisa. O meu melhor. O máximo que eu tenho. Uhum. E os seus Resultado, companheiros, não. o que eles falam na hora, assim? Porque... Na hora nessa reunião, que só tinha o Ricardo Porque Moura, eles também Reinaldo estão no Dias, sonho ali, o Gustavo Borges, né? Carlos Jaime e o Edivaldo Valério, os três e os dois, o diretor técnico e o técnico da seleção, os 5 ali na hora falaram, a gente quer você, independente do que você faça, desde que você dê o seu melhor mesmo. É só isso que a gente quer de você. Porque a tua presença, número 1 do mundo, os outros adversários não sabem que você está lesionado. Ai, ninguém sabia? Não, nem na imprensa. Na imprensa, no Brasil, ninguém sabia? A imprensa sabia, mas a imprensa foi muito querida comigo. Aqui no Brasil, você fala? Foi. A imprensa nenhuma Não vazou? divulgou. Não, porque eu pedi. Pelo amor de Deus, não divulga. E na hora da prova, como que foi? Porque dá a largada ali, como que é? Ali é só dor. Vamos para a próxima frase. No final, eu olho para a natação e falo, eu odeio isso aqui. Que forte isso, como assim? Ela foi o maior amor da minha vida. Só que ela me causou tanta dor, tanto sofrimento, tanta angústia, que quando eu terminei, a última coisa que eu quero é olhar ela. Júlia, você ficou um trauma, assim, um pouquinho de fastídio, de... Ela acabou, encerrou aquela página, fechei o livro e já está em outra vida, eu já nem lembro. Já foi, já passou. Não tenho mais nem olhar para aquilo. Olho com amor, olho com carinho, Sim, com gratidão, sim. Olho com honra, valorizo, respeito, me emociono, mas não me convida para entrar numa piscina. E aí você decidiu se aposentar? Por isso que você quis se aposentar? Eu parei porque eu tive muita lesão. Parece que você foi no médico e o médico Falou que a minha coluna tinha 82 anos. Nossa, e olha que você... Porque você já viu tanta coisa também, vai, que o pé não funcionava, aquilo não foi mais uma coisa assim... Ali ele me deu 2 opções. Porque, por exemplo, falaram que parece que você ia poder até ficar de cadeira de roda. Então tava ele me deu ferrado. 2 opções. Você continua nadando e pode ficar de cadeira de rodas. Ou para ou continua. Eu olhei essa opção, 2ª não é muito boa, não. Era muita pressão, assim, das pessoas mesmo, né? Medalha, tem que ganhar medalha, ela é medalha. Porque, assim, o Brasil tem um defeito, não sei, que eu ao meu ver, eu vejo, que tudo tem que ser medalha de ouro. Se não for medalha de ouro, as pessoas às vezes ficam, ai, não ganhou a medalha. Não tinha muita pressão? Tem que levar a medalha, é a medalha, é a medalha. Tem o externo. Mas eu acho que o que mais pega do que o externo foi o interno. É. Eu só me reconhecia com a medalha. Mas, se eu posso usar dessa experiência toda para mudar e transformar a vida de alguém, inspirar outros a não fazerem o que eu fiz, é o que eu faço nas minhas palestras. Sim. Eu falo exatamente sobre trazer leveza para a tua jornada como você começou. Eu acho que a próxima frase tem muito a ver com o que você está falando agora. Ó. Saí da piscina e bebia o dia inteiro. Eu não era bem o dia inteiro, mas eu bebia bastante. Eu começava provavelmente 5 da tarde. Porque você se aposentou e aí você meio que anulou tudo aquilo. E tava na dor, né? Num sofrimento muito grande. Eu acabei entrando em depressão sem saber que estava em depressão. E pensamentos, assim, era uma angústia? Porque às vezes pensamento só negativo, né? Assim, Só. Pensamentos suicidas. Não sei se eu tive tantos pensamentos suicidas em termos de vou me matar. Mas a vontade de acabar com aquele sofrimento, sim. Não seria ruim morrer? Tipo assim, você não estava... Não, seria uma benção amando viver, momento. né? Não tinha o Não, prazer naquele momento de seria viver. uma benção. Seria a melhor coisa que pudesse acontecer com você é não estar vivo. A ideia do pensamento, sim. Mas não era. Porque olha onde eu estou hoje. A ideia era passar por aquilo. A maior bênção é você passar por aquele momento e descobrir a tua força e quem você era de verdade. Mas naquele momento, aquela dor, o desespero é tão grande. O desespero é enorme. O desespero, a angústia,
O tamanho da impotência de não ter forças. Não ter força. Você sabe que tem que levantar. Como que era seu dia a dia? Você sabe que você tem que comer. Você sabe que pode descer para ir à praia. Você pode. Você sabe que você tem as coisas, mas você não fazia nada disso? Porque você morava na frente da praia também, não morava? Fiquei trancado na beira do apartamento, trancado 6 meses. Não tinha ânimo pra nada, pra fazer nada. E como que era assim a sua rotina? Você acordava Não tinha nem mais... rotina. Não tinha rotina? Não, dormia a hora que queria, acordava a hora que queria, ficava lá jogado. E você ficava sozinho? Você não tinha uma companheira, uma namorada, alguém? Não tinha ninguém, não queria ninguém, nada. Eu tentei anestesiar a minha dor e preencher ela de alguma coisa. Não preencheu nem com compra, nem com comida, nem com bebida, nem com sexo, nem com pornografia, nem com nada, não preencheu. E o espiritual? Como, você não foi atrás de cuidar do seu espiritual? Nesse momento ainda não. Não, você não estava assim, nem sabia que existia essa possibilidade. Nem estava pensando nisso, né? Nem... Porque eu era nadador. Eu só nadava. Eu não pensava em nada, só nadava. Eu era uma máquina. E aí, um belo dia, eu leio as frases que eu tatuei, mas hoje eu tô de manga comprida aqui, mas... entrar no casulo e voltar a ser. Entrar no casulo, virar larva e voltar a ser. E a outra é, enquanto durar a paixão, que dure a vida. Aí quando eu li essas duas frases, quando eu acordei nesse momento de depressão profunda, eu olho as duas frases e falo, agora eu cheguei. Olha, a última frase aqui, você falou assim, nenhum sonho é maior do que uma família, um filho. Que forte isso. Família é tudo, né? É tudo. Eu acho que a construção da família, e quando você consegue entender o que é, no fundo, a família, e conseguir expandir esse conceito de família, você consegue entender como você deveria cuidar do mundo e das pessoas ao teu redor. Você foi pai com 22 anos. 21 anos. Muito cedo. E depois você teve a oportunidade de ter a Brenda, que não estava competindo, estava em outro patamar, outra fase da sua vida. Como que você avalia essas duas paternidades, assim? Péssimo. Péssimo? Por que péssimo? Na primeira eu deixei para nadar. E a segunda eu fiz o oposto. Fui muito presente, muito permissivo. Muito coruja? Muito mimou demais? O quê? O pêndulo saiu de um lado e foi para o outro. E um ano e pouco atrás é que eu estou aprendendo que o bom pai é o autoritativo. É o autoritário, mas que ouve, que acolhe. E eu acolho a minha filha e sempre acolhi, sempre estive do lado. Isso é uma qualidade. Sim. Mas eu não entendia o que eu estou aprendendo também na terapia, e fazendo bastante terapia agora só para esse tema, que eu estou fazendo agora, exatamente esse tema. Essa coisa da paternidade. Só para a paternidade. Porque eu entendi que eu também achava que eu era um paizão. E eu descobri que eu não era esse paizão todo, porque um paizão de verdade, que ama de verdade, sem medo. Porque, de novo, tenho medo. Eu tinha medo de ser ausente. Eu tinha medo, talvez, dessa minha filha me rejeitar. Talvez o medo dessa minha filha não gostar de mim. Então, por conta disso, eu não fui o pai que deveria ser com amor. O amor firme, gentil, de dizer não. Sendo que hoje eu entendi que o amor tem que ser de verdade firme. Sincero e verdadeiro. Então, eu não tenho que poupá-la se ela me magoar de falar que ela me magoou. Sim. Então, ela tem que entender a verdade. Então, hoje eu sou o pai, hoje eu me sinto um pai sendo treinado e moldado a ser o pai que eu gostaria de ter sido com as duas filhas. É mais fácil ser pai ou ser avô? Gente, ser avô, você é muito novo para ser avô. Vovozinho, entra na piscina. Piscina gelada. Eu olhei. Pô, vocês têm 2 anos, vocês nem têm idade pra saber que sou eu que nado na família. Tinha 5 pessoas do lado de fora. Ele olhou pra mim. Vovozinho, é você que vai entrar na piscina. Eu falei, eu vou mesmo. Olha, tem um momento muito especial aqui que tem pessoas que te amam muito. Mandaram mensagem, vamos ver quem mandou. Eita, nós. Vamos ver. É choradeira essa parte? Mandaram. Meu amor, é claro que eu me orgulho de toda a sua trajetória como atleta, de tudo que você desempenhou, né, pelo Brasil, pelo esporte brasileiro e pela natação. Mas eu quero aqui hoje deixar o recadinho de quanto orgulho e admiração eu sinto toda vez que você faz o jantar dos nossos filhos, compra o pãozinho na padaria antes da escola. O tanto que você, né, se dedica
para nossa família. Então eu quero te agradecer, te reconhecer e dizer que a vida com você ficou muito melhor. Eu quero deixar aqui meu amor expresso, minha gratidão e minha honra e alegria de viver ao seu lado. Beijo. Vovô. A gente te ama muito. A gente te ama muito. A gente tá louco pra comer o churrasco. E que mais? Linguicinha. A gente ama ter você na nossa vida. Beijo. Hoje é um beijo. Pai, queria dizer que eu te amo, tenho muito orgulho de você e de ser sua filha. Beijo. É o vovozinho, é ele ali. Falei, vovozinho, vamos pra piscina. Ai, não é muito bom? É a melhor coisa da vida mesmo. Tanta são coisa que os você já filhos. passou, chegar a ver a sua família, assim, a família crescendo, mas cheio de netos. É isso que eu falo, que a gente às vezes passa a vida e a gente não dá valor às coisas mais simples. Xuxa, que conversa boa, que delícia de papo com você, saber um pouquinho mais da sua trajetória, né? De você poder... A gente sente aqui, eu aqui te ouvindo, né? Que você abriu o coração. Você realmente colocou tudo aquilo que é de verdade, né? O Brasil todo tá vendo o Xuxa, como você falou, de verdade, sem máscara, de colocar todos os seus sentimentos para fora, de falar exatamente o que tá aqui dentro do coração, sem lapidações, sem, sabe, maquiagem, filtro, nada. Né? Não Sim. tem mais, porque muita exatamente verdade. isso. No seu olho aqui, olhando para você o tempo todo, muita verdade. Todo o trabalho que eu fiz nesses últimos 15 anos, para as pessoas entenderem, foi exatamente isso. Eu tive que tirar todas as máscaras. Todas. O nadador. Todas. Até o Fernando. Gente, que delícia. Olha, Xuxa aqui com a gente. Obrigado. Parabéns, querido. Ai, obrigado. Ui, caiu ficha, caiu tudo. Obrigada, viu? Olha, adorei conversar com você. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua casa, sua família. Sempre, viu? Foi lindo. Foi lindo, foi demais. Demais, emocionante. Palmas! Obrigado mesmo pelo carinho. Foi demais. Foi incrível. Xuxa, querido, nossa, que entrevista maravilhosa, viu? Que trajetória linda, nossa, amei conversar com você, viu? Vamos marcar mais vezes aí, viu? Muito obrigada pelo carinho, viu? Bom, gente, mudando de assunto agora, vamos falar de uma coisa que eu vou te falar uma coisa. Muitas pessoas, com certeza, já passou por aquela dor de cabeça. Às vezes fala assim, será que é dor de cabeça, enxaqueca? Será que é diferente quando você sente dor de cabeça, enxaqueca? É tanta dor, né? Eu sei que é terrível. Bom, chamei uma turma aqui pra gente conversar, pra gente tirar todas as nossas dúvidas. E a gente chamou um neurologista, né, que é um especialista, que com certeza vai ajudar a gente bastante aqui, que é o Dr. Paulo Abner. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, querido. Obrigado. Não, dor de cabeça é terrível, né, doutor? É uma das piores coisas, assim, né? Incapacita a pessoa de uma maneira que ela não consegue fazer nada na hora da dor e nem depois. Porque tem esse detalhe na enxaqueca. É um transtorno terrível, né? Ana Paula Oliveira, tudo bem, lindona? Seja muito bem-vinda aqui com a gente. Tudo ótimo, é sempre uma honra estar com você. E, gente, eu não sei o que essa mulher faz. Toda vez que eu venho aqui, ela tá mais bonita. São seus olhos, são seus olhos. Ô, Ana, você sente dor de cabeça? Então, aproveitar o doutor Paulo aqui, eu comecei a ter sintomas de dor de cabeça criança ainda, doutor. Acho que eu tinha de 5 a 7 anos de idade. E com aquela dor de cabeça clássica de gerar náuseas. E eu fui com essa dor longa, até inclusive a minha carreira como árbitra, eu tive que aprender a lidar, e aí você deve falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância da dieta, sobre quando você começa a ver os famosos vagalumes, que hoje já não existem mais, que é o momento de medicar, então você começa a aprender recursos para tratar a enxaqueca. Eu sofri um quadro agudo até os meus 32 anos, não vou falar mais da idade, senão vou entregar aqui. E depois com a terapia, porque também, não sei se o doutor vai trazer isso, a enxaqueca ela também está vinculada não só à questão de alimentação, rotina, mas também emocional. E aí, a partir do momento que eu comecei a me tratar, né, a cuidar um pouco mais de mim, me conhecer um pouco mais... Começou a ver onde que era a causa eu digo para mesmo, vocês que tem praticamente quase 10 anos que eu não tenho sintomas agudos mais de enxaqueca, sinto dor. Sim, mas não aquela dor ao ponto de me tirar do meu trabalho, né? De chegar à situação de vômito, sabe? Aquele desespero. Porque quem já teve, eu já tive crises de desespero, assim, Dani, de horrível, achar, né, que eu ia ter um AVC. Juro, eu já tive crises absurdas, mas aí a terapia, o autoconhecimento, você se conhecer, saber o seu estado de espírito, o que você está comendo e assim sucessivamente,
graças a Deus, estabilizou. Que bom, hein? Bom, depois você vai falar tudo o que você passou, né? Suas experiências, até para ajudar quem tá em casa mesmo, né? Vou tentar. Não, com certeza. Jaqueline Oliveira, maravilhosa, nossa eterna Miss Brasil aqui com a gente. Olha o tiozinho de Miss, olha. Já sentiu muita dor de cabeça passando a faixa, né? Você mais sendo Miss Brasil, né? Aquela coisa da dor de cabeça, né? Concurso, né? Imagina. Durante pressão. o reinado dá uma dor de cabeça, Dani. Eu imagino. Mas eu sofri recentemente uma enxaqueca aura, que é a mais grave, que eu tive também essa sensação que estava tendo um AVC. E você foi parar na UTI, Fui parar na UTI, fiquei 3 dias na UTI. Como foi, Jaque? Foi horrível. E o meu pai, ele morreu decorrente de um AVC. Então, quando eu comecei a ter os sintomas, eu comecei a achar que eu estava tendo um AVC. Cheguei no hospital muito rápido. Começou com os vagalumes, né? E eu nunca tive uma enxaqueca aura. Eu já tive crises de enxaqueca na infância também, até os 13 anos, mais ou menos. Depois, nunca mais. Então, quando começou esses foquinhos de luz, achei que eu tinha olhado por muito tempo na direção da luz, não consegui identificar o que era. Desespero, já. Foi desesperador. E aí vieram acarretando vários sintomas. Perdi uma parte do movimento do corpo, a parte esquerda do meu corpo. Eu não conseguia movimentar, eu não conseguia falar. A médica falava, qual é o seu nome? Eu tentava falar, minha língua estava enrolando. Meu Deus, Perdi uma parte da visão. Foi, assim, um dos momentos mais desesperadores da minha vida. Eu lembro que na hora que começou os vagalumes, começou a me dar ânsia. Aí eu vomitei várias vezes e fiquei muito fraca. Aí na hora, meu então noivo, né, que agora é meu marido, chegou e minha dor de cabeça não passava. Eu já tinha tomado remédio e não conseguia me movimentar. Aí eu pedi gelo para colocar na cabeça, porque a impressão que dava é que a veia ia estourar a qualquer momento. Aí foi o tempo da gente chegar no hospital que eu já perdi a parte da visão. Já me encaminharam para fazer a tomografia do cérebro e depois já foi muito rápido. Aí perdi os movimentos, perdi a fala, aí fiquei em observação 3 dias, que aí foram averiguar se era alguma coisa mais grave, se foi de fato uma enxaqueca. Sim. Não chegou até o aneurisma, então, Jaque? Graças a Deus, não. Nossa, graças a Deus. Mas pode acontecer, doutor, de ter? Não pode ter um aneurisma, mas um AVC sim. Porque o aneurisma é uma formação irregular do vaso. Ele não vai estar relacionado com o episódio de enxaqueca. Mas a enxaqueca com aura em pessoas predispostas, que fumam, são sedentárias, estão acima do peso, aumenta o risco de AVC. E principalmente quem usa anticoncepcional com alta dosagem de estrogênio também. Então, tudo isso a gente tem que cuidar na pessoa que tem enxaqueca com aura. Tá. A Vitória Dutra parece que desde pequenininha também sente dor de cabeça, né, Vitória? Seja muito bem-vinda aqui com a gente. Obrigada. Boa noite, Dani. Boa noite a todos. Que prazer estar aqui com você. Eu que agradeço a sua presença aqui, lindona. E sim, eu lido com a enxaqueca desde a adolescência. Tenho histórico, né, na minha família. Da sua família? Quem que sentia dor de cabeça? Pai. Seu pai? Todo dia, praticamente todo dia, ele sentia dor de cabeça. Ele reclama de dor de cabeça até hoje. E aí, depois de uma crise muito forte, eu fui, né, para o hospital e aí a gente diagnosticou com cefaleia em salvas. O que seria isso? Então, cefaleia em salvas, eu tenho uma dor unilateral sempre do mesmo lado direito da cabeça e ao redor dos meus olhos. Sim. E é uma dor insuportável. Que lateja, fica latejando? Insuportável. Era conhecida como cefaleia suicida, de tanta dor. É mais forte que enxaqueca. É bom ela trazer é mais forte que enxaqueca? Mais forte. E aí, eu reclamava pra minha mãe, eu tô com muita dor. E às vezes eu tomava, como a gente não sabia o que era, eu tomava um remédio, um dipirona. Depois de 30 minutos, a dor tava lá. Volta de novo. Não tem remédio que passa a dor. Não, e minha mãe falou assim, não é possível. E aí, quando vinha aquela dor, eu tinha que parar tudo. Eu tinha que parar o que eu tava fazendo, a gravação. Você tem que ficar em quarto escuro, essas coisas? Sim. Assim? Por mais que eu quisesse ficar no silêncio, no escuro, eu ficava muito agoniada, eu ficava inquieta, eu ficava me mexendo pra lá e pra cá. Era insuportável. Meu Deus do céu. Kaique Aguiar, tudo bem, querido? Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Boa noite. Obrigado você sempre pelo carinho, pessoal de casa, obrigado. Já tive bastante. Já sofreu muita dor de cabeça, agora tá bem? Agora? Tô bem, graças a Deus, mas eu achava que as dores que eu tinha eram graves, mas olhando aqui o estado de vocês, eu tava bem, pelo jeito. Você tinha uma leve dorzinha de cabeça. Eu ficava muito ansioso. Então, às vezes, no início, quando eu ia fazer algum teste pra novela, pra publicidade, então eu ficava muito ansioso
e eu tinha esse problema dessa enxaqueca. No início também, lá atrás, quando começo, na época de atleta, treinando jiu-jitsu, campeonato, eu ia para uma competição, dava aquela crise de ansiedade Aí e era a primeira cabeça. coisa que batia. Não era uma dor intencional, talvez, que ele tinha? Uma coisa de tensão, a gente tem, né? assim, a enxaqueca, né? A enxaqueca, geralmente, a gente vai diferenciar ela muito pela náusea. Quando a pessoa tem náusea, geralmente está associado, tem os critérios diagnósticos. Nesse caso aí, é muito comum, igual a nossa colega falou, essa parte emocional, dando dores de cabeça. Sim. Você passa muita raiva. Se você chorar, aí a dor de cabeça vem com força. Então não pode nem chorar em paz, literalmente. Meu Deus! Se chorar de dor, chora e a dor aumenta. Chora, piora. Piora. E aí você está passando um estresse, um período de ansiedade, uma agonia. Aí vem aquela emoção forte, faz um disparo, porque o cérebro de quem sofre de enxaqueca é diferente, ele é hiperexcitável. Isso faz com que ela seja mais sensível aos estímulos. Então, tudo isso ocorre por conta da predisposição genética e que o cérebro ele é diferente. Sim. Bom, gente, a gente vai colocar algumas perguntinhas aqui pra gente, né, começar esse debate aqui, esse tema, né, sobre a enxaqueca. Vamos colocar a primeira pergunta e a gente volta aqui pra gente debater. Roda aí. Existe algum procedimento estético que piora a enxaqueca? O que você acha, Ana? Você acha que tem alguma coisa a ver com estética? Eu acho que no meu caso, não. Nunca aconteceu, até porque eu tenho desde pequena e ouvindo todos aqui falarem, né? Eu fui diagnosticada lá com os meus 10, 11 anos com cefaleia crônica. Mas não, o que passaram para mim, né, quando criança? Estava vinculada à alimentação, estava vinculada ao quadro alérgico, porque eu tenho rinite alérgica, então a questão respiratória também poderia causar. No meu caso, eu já era atleta, então o nível de estresse, de tensão de competição poderia desencadear também. E emoção. Em relação a procedimentos estéticos, suplementação, nunca ouvi. Não sei. O que você acha, Jaque? Estou aqui para aprender. O que você acha, Jaque? Me corrija se eu estiver errada, mas eu tenho a leve sensação que quando vai colocar botox, o dermatologista fala, talvez você tenha dor de cabeça. Caso tenha, é comum, é normal, assim, não é para se assustar. Será? Então, aplicar o botox, talvez. Será? O que você acha, Kaique? Na minha opinião, posso estar errado, o doutor é especialista, mas se você vai fazer um procedimento estético, é para uma melhora, né? Não para piorar. Você melhora uma coisa e piora a outra, eu acredito que não, mas... Não. Vitória, o que você acha? Olha, eu acho que dependendo do procedimento estético, né, como o botox, eu acho que às vezes pode interferir sim. Doutor, e aí? A palavra Maravilha. aí, o aval final. Então, vamos lá. Procedimento estético em quem sofre de enxaqueca. Dá ou não dá dor? Isso é uma dúvida muito comum no meu consultório mesmo. E algo que ela falou que é muito notório, que a gente pode usar o botox, que é a toxina botulínica, para o tratamento da enxaqueca. Mas, às vezes, o botox estético, que é uma dose diferente, é um jeito de aplicar diferente, pode desencadear dores no outro dia. Principalmente se você tem uma enxaqueca que não está controlada, que não está tratada. Você tem muita sensibilidade, principalmente na região pericraniana, porque os nervos pericranianos estão inflamados. Então, você vai fazer um preenchedor de colágeno, principalmente aqueles bioestimuladores, né, que geram dor, pode sim atacar uma crise de enxaqueca. Importante lembrar que ela não causa, porque a doença é genética, mas desencadeia uma crise de enxaqueca. Ótimo. Próxima pergunta, roda aí. É verdade que ficar sem tomar água é ruim para enxaqueca? Sem água... Mas, gente, água é ruim, ficar sem água é ruim pra vida, né? Nessa parte enxaqueca, não. Já que falou tudo, água é vida, mas, fundamental. por exemplo, se a pessoa tem enxaqueca, se ficar sem água, piora? Acredito que sim. Porque fica Com desidratado, certeza, né? desidrata. E dói mais ainda. Exato. A desidratação causa dor de cabeça. Assim como a alimentação também. que é No nosso hidratação. caso, tem gente que pratica o jejum intermitente, muito tempo sem comer. O doutor pode aqui me ajudar. Mas no nosso caso, igual eu, não posso fazer. Porque jejum se eu intermitente. fizer, é um gatilho que vai desencadear um quadro de enxaqueca. E tá tudo alinhado, né? Dormir bem, se alimentar bem, a prática de atividade física, acho que acredito que seja a prevenção, né? Exatamente. Depois que eu comecei a priorizar minha saúde, meu sono, a tomar mais água que eu não tomava, eu acho que melhorou muito e já faz quase um ano que eu não tenho mais Olha que bem, crise. você não tem mais... De precisar ir pro hospital e ter que usar o oxigênio. Oxigênio, Teve que usar você oxigênio? usava? Só passava com isso, quando vinha aquela crise muito intensa. Nossa.
Olha, você viu, eu usava até oxigênio para aliviar a dor. Algo importante que a cefaleia em salvas, ela tem um tratamento diferente da enxaqueca, que responde muito bem ao oxigênio. E tem a ressaca da enxaqueca, né? Tem que aí a depois ressaca da enxaqueca. na hora que você acha que acabou, você ainda fica uns 3 dias com aquela ressaquinha. A cabeça pesada. Algo que é interessante, um estudo de 2017 mostrou que a ingestão de água pode abortar a crise de enxaqueca. Uau! Então, se você às vezes começou a sentir uma dorzinha leve de cabeça, você vai lá, toma 500 ml de água na primeira hora, tende a cessar a dor. A maioria das pessoas hoje está desidratada e não sabe. E não sabe, né? Porque diz que quando você começa a sentir sede é porque você já está desidratado. No último grau. Não é? No último não é quando grau. você toma água que você está com muita sede é porque você já está desidratado, não é? Com certeza. Então é super importante. Então a água, porque se não tomar água... E principalmente eu recomendo nas minhas redes sociais água de coco natural, que é uma bebida isotônica, rica em magnésio, que é um mineral que ajuda na enxaqueca. Então, se você consegue fazer principalmente um suco que melhora bastante, que eu ensino principalmente nas minhas redes sociais, para combater a enxaqueca, né? Você faz um suco verde de couve, que também é muito bom para enxaqueca, com água de coco natural. Essa mistura, 500 ml de manhã, já ajuda a reduzir as dores. Então, se hidratar bem é muito importante, bater a meta de água. Água de coco e couve só ou coloca mais os dois. Se você tiver com crise ou náusea, raspinhas de gengibre também pode ajudar. Porque é anti-inflamatório, né? É. Gengibre. Exato. Perfeito. Próxima pergunta, roda aí. Por quais motivos as crises de enxaqueca agravam no período menstrual? Essa pergunta é para mim. Na TPM, nossa, eu sofro, sabia? Você sofre, Jaque, também, né? Você falou na época da TPM? Na adolescência, né? Sofria bastante. Não, acredito que seja por causa da agora. mudança hormonal. Você sofre agora? Sofro. Então, uma coisa peculiar é que eu tive essas crises na adolescência. Depois que eu fiquei menstruada, não tive mais. E agora eu já tive uma áurea. Mas dor de cabeça mesmo, eu não tenho. Para eu ter uma dor de cabeça, só se eu tiver sem me alimentar, sabe? Um dia muito corrido, trabalhando muito, esqueci de comer, me deu dor de cabeça. Mas não é uma dor de cabeça, é aquela pontadinha, estou desidratada, estou com fome, preciso me alimentar. Mas dor de cabeça, não sinto. Tanto que quando começou, eu nem consegui identificar, porque foi algo da minha infância. Mas eu acredito que seja a mudança hormonal que desencadeia. Doutor, a pergunta, assim, que não quer calar quando a gente fala do ciclo menstrual. E eu vou falar por experiência própria. Há períodos que a dor de cabeça é insuportável. Há períodos que, ao invés de você ter a dor de cabeça, você tem a cólica. Aí eu quero saber se isso está relacionado ou não. Tipo, você tem muito mais sintomas de cólica menstrual do que da dor de cabeça. E há períodos que parece que é um milagre. Você não sente nada. Como explicar isso? Está livre, né? Então, assim, o ciclo menstrual, para a gente entender de uma maneira simples, ele ocorre a sua fase folicular, que vai proliferando principalmente o endométrio, e isso vai subindo o estrogênio. Ele chega no pico máximo, e aí começa com esse pico máximo uma queda. Nessa queda vem a dor de cabeça muito grande. E aí, com essa queda, vai subindo outros hormônios que vai fazer ter o sangramento. Aí, esse sangramento vai dar cólica. Mas as dores de cabeça já não tá tão forte igual estava no início da queda do estrogênio. Só que, depois disso, às vezes, se a pessoa tem um fluxo irregular, tem muito sangramento, ela pode se cursar com uma anemia, pode cursar com uma deficiência de ferro. E isso aumenta as dores de cabeça em quem tem predisposição. Então, são vários fatores relacionados ao ciclo menstrual. Então, mas, por exemplo, a minha, eu comecei a perceber, eu achava que eu tinha sinusite. Porque eu tinha aquelas dores, uma dor. Eu achava que era sinusite. Aí não, você não tem sinusite. Aí eu fui ver que era tensional, que era nesse período que eu acho que eu ficava mais, não sei, eu acho que o negócio do hormônio fica mais tensa e tal. E eu tomava remédio, nada sarava a minha dor de cabeça. Sabe o que melhorava? Andar de bike. Tipo, exatamente. Atividade física natural, né? Porque aí eu começava a esquentar o meu corpo, eu acho que relaxava, sei lá, não sei, o meu sangue, não sei, doutor, você pode explicar o que acontece? Não, tipo assim, bicicleta parada, sabe? Eu começava devagarzinho e com muita dor, sabe? Assim, aí eu ia esquentando o meu corpo, aí quando eu transpirava, aí melhorava. Parecia que tirava com a mão. Louco isso, né? Isso acontece por conta de uma reação autonômica, né? Imagina, você está fazendo um exercício, você está liberando endorfinas. Essas endorfinas, elas vão te aliviar das dores e vão, no caso que você está com uma dor leve, não está aquela dor que está aumentando, aliviar a dor de cabeça, porque produz toda essa parte dessa cascata, principalmente de anti-inflamatórios naturais.
Então, um exercício leve para quem está com a dor não pode ser de alto impacto, fazer uma corrida, um jiu-jitsu. Não, nem consigo, né? É uma imagina. bikezinha lá, uma caminhada. Isso aí alivia demais as dores de cabeça, muito. É bom. Então, todas essas oscilações do hormônio que a mulher passa, é por isso que ela tem mais crises de enxaqueca ao longo da vida, né? Você chega lá com 9, 13 anos, começa o primeiro ciclo menstrual, vem dor de cabeça. Chega com 45, 47, começa a estar no climatério, aí que as dores de cabeça vêm muito forte, porque o climatério está oscilando muito os hormônios, principalmente para baixo, e às vezes fica um tempo. Vamos mudar essa conversa. Eu não tô querendo chegar, Me assusta, não. E aí, no Quero postergar climatério, isso. até zerar o ciclo menstrual, ela passa é o pior período do climatério. Meu Deus. Vem ondas de calor, fadiga, indisposição, Sim. insônia, dor de cabeça. Aí chega lá na menopausa, algumas aliviam da dor de cabeça que estavam relacionadas ao hormônio. Outras pioram, porque já tem todo um desgaste associado a essa parte. Então, mas o que a gente faz para melhorar, por exemplo, TPM? Que nem a gente está falando assim, nossa, né, essa época, né, começa a sentir essa dor de cabeça. Tem algum jeitinho assim para não sentir? Um chá, uma receita? ótimo. Aumenta a água, aumenta o exercício. O que a gente faz para quando a gente vê que está ali, a gente conta ali, já vê, eita, tá chegando. E aí a gente já meio que arma uma arapuca ali para ela não entrar na nossa vida. O que a gente faz? Não, maravilha. Então, assim, o que a gente tem que fazer para controlar a enxaqueca no período menstrual, basicamente, é um processo antes da menstruação. Eu sempre falo que a gente vai tirando os juros da enxaqueca, que é o quê? Equilibrando todos os pilares da nossa vida, reduzindo a carga de estresse, melhorando a qualidade do sono, a alimentação, quanto menos industrializada, melhor. Principalmente, se você usa muitos alimentos que são industrializados, molho shoyu dá muita dor de cabeça por causa do glutamato. Então, você vai comer comida japonesa, a cabeça parece que vai explodir. Acaba que, às vezes, até melancia por conta do nitrato que tem nela. Então, você começou a regular todas essas partes, você já começa a diminuir as crises menstruais. Mas se você está lá na crise menstrual, eu sempre recomendo o chá de hortelã. Ele é muito bom para aliviar essa parte, essas tensões pré-menstruais. E na dor, usar com sabedoria o chá de gengibre, que também é muito bom. Mas ele não pode ser usado mais do que 2 vezes na semana, porque ele também pode causar um rebote se você usar em excesso. Já o chá de hortelã pode todos os dias, ajuda muito nisso. Então é uma terapia bem doutor, bacana. Eu fiquei com uma dúvida aqui agora. Por exemplo, o meu caso de enxaqueca é mais fraco do que o delas, aparentemente, pela explicação. Então, a mulher tem essa oscilação de hormônio e tudo mais. Então, o homem tende a ter menos enxaqueca que a mulher ou não? Foi uma coincidência aqui do caso? Não, maravilha, uma ótima pergunta, né? Porque quando a gente fala de enxaqueca, a gente lembra de mulher e os homens. Sim. E os enxaquecosos, né? Fala assim. A enxaqueca ela é uma doença genética. Certo. Então, ela não tem cura, mas tem tratamento. Mas ela tem um polimorfismo genético. Em termos, para a gente entender, é que cada enxaqueca é única. Então, cada um tem uma apresentação diferente. Você vê uma gama de pessoas aqui com dor de cabeça com apresentações diferentes. Então, quando a gente fala de um homem, igual ela falou, o pai dela tem dor de cabeça, então tem uma carga genética nessa família de enxaqueca muito grande. Certo. Porque se o homem tem já enxaqueca, a tendência, que já não é natural, né, ter essas dores de cabeça, é que essa hereditariedade seja mais forte. Entendi. Então, no seu caso, você tem um caso leve, tem que cuidar. Se você casar com uma outra pessoa que tem enxaqueca, já aumenta o risco dos filhos terem enxaqueca. É tranquilo. Não, eu tenho uma dúvida. Café, cafeína e chocolate também pode desencadear, não? Demais. E a enxaqueca ela é interessante porque ela não é só dor de cabeça. A gente acha que a enxaqueca é dor de cabeça. Não, não é. Está longe disso. Ela é uma doença neurológica complexa que incapacita milhões de pessoas. É a segunda maior causa de incapacidade pela OMS. Então, é realmente uma doença de saúde pública mesmo. E ela tem fases. A primeira fase é a fase que você sente uma avidez por doce. É o seu cérebro gritando que você está querendo um alívio. Então, imagina, a primeira fase você não está tendo dor ainda. Você está querendo um alívio, aí você vai buscar um chocolate, começa a bocejar demais, aumenta a vontade de fazer xixi. Aí você vai lá, tem a aura em algumas pessoas, que dura até 1 hora, vem a dor e depois vem a ressaca, que é o pós, né? Então, extremamente comum a cafeína dar dor de cabeça. E se em excesso ela vira um cronificador. Então, até 200 miligramas de cafeína no dia está seguro. Passou disso,
vai prejudicar a enxaqueca no médio e longo prazo. Olha só, mais uma pergunta, roda aí. A postura corporal inadequada pode provocar enxaqueca? Kaique, o que você acha? Você acha que a postura inadequada, você acha que pode afetar essa dor de cabeça, essa enxaqueca? Essa foi uma pergunta até curiosa, porque eu nunca pensei nisso na minha vida. Mas eu acho que sim, eu acho que deve mexer com alguma coisa, porque para mim postura é tudo. Não sei, eu acredito que sim. Acredita? Acredito. Já, o que você acha com a postura? Eu acho que não, porque como é que eu... Eu nunca pensei nisso, mas eu acho que não. Mas tem muita lógica essa questão da... Você anda com atleta, a postura, assim... Eu acho que interfere quando a gente está falando de sistema nervoso, está falando de nervos, aí o doutor pode estar falando aqui. Tudo bem que eu tenho um pouquinho de conhecimento em neurociência, doutor, estou levando vantagem entre os meus colegas aqui. Então, eu entendo que sim, que interfere, inclusive a maneira com que a gente dorme. E o doutor pode colocar isso agora, a forma com que você dorme, seja o uso do travesseiro, a questão da coluna. A gente não dá muito valor e preocupação na questão da coluna, né? Então, eu acho que sim, que impacta muito. E ainda mais muito. nesse mundo digital agora, que todo mundo fica assim, ó. Tá todo mundo com os pescoços pendurados, né? Parecendo uns galinha, né? Os pescoços pendurados, não tá, doutor? É a síndrome do pescoço Porque dolorido, eu fui na fisioterapia e ela falou do meu pescoço, que o meu pescoço era comprido e muito das minhas dores de cabeça era por questão do meu pescoço. Porque a gente tem a cabeça da gente é pesada, né? E o pescoço é fino. Aí você imagina para segurar a nossa cabeça, que é pesada, e aí você tá com a postura errada, e isso... Então, assim, a minha dor de cabeça muito é dessa tensão mesmo, né? E olha que interessante esse ponto que você traz, Dani, porque assim, muitos atletas, vou falar um pouquinho da minha área, o futebol específico, em especial os defensores, que são cabeceadores ou centroavantes. Existem exercícios hoje de fortalecimento do pescoço. Né? Para apoio, para cabeceio, para você ter essa força e jogar, falando de gradatividade, né? Você pega a gravidade contra o elemento que é a bola, para que não lesione a cervical. Sim, porque imagina pegar uma cabeçada de uma bola, você não tiver com isso e você ter essa força, né? Porque senão há casos, inclusive, de profissionais vai ter um desgaste, que tiveram né? lesões, aí eu acho que o doutor pode estar falando um pouco mais, que começou com uma enxaqueca e depois foi para um quadro diferente e pior, né? Com certeza, né? Então, imagina assim, você fica o dia todo numa postura ruim. É claro que o corpo vai cobrar. Mas quem sofre de enxaqueca, ela tem muita tensão também. É extremamente comum. Você começa a ter um tensionamento na musculatura cervical. Então, imagina, você já fica com a coluna cervical, uma dor no pescoço residual, por conta do excesso de estímulo. E aí, se você mantém uma postura que não é bacana, principalmente vícios de postura, você pode perpetuar a dor, sim. E, inclusive, se você não fortalece, quando a gente fala de fortalecimento, a musculação é o melhor exercício, acaba que você começa a ficar com o pescoço mais fraco, começa a ter mais dores, formar mais pontos. E aqueles pontos, você vai fazer uma massagem, você aperta aqui, parece que vai lá para a cabeça, desce para o braço. São os pontos gatilhos que estão relacionados a quem sofre de enxaqueca. Então, o vício de postura em pessoas predispostas pode aumentar as dores de cabeça, sim. Olha só, então tem que, né, sentar direitinho. Essa coisa também do celular, de ficar com o pescoço pendurado. 3 horas assim, não tem quem aguenta. Mais uma pergunta, roda aí. Ficar de cabelo preso pode desencadear enxaqueca? Nossa, essa pergunta é ótima. Essa eu quero saber, hein? Se é com certeza. Com certeza. Com certeza. Quando eu fico com o meu cabelo preso, já começa a latejar o couro cabeludo. Aqui. E não dá uns galos assim na cabeça? Dá. Assim, umas marcas assim? Tipo já aconteceu de eu fazer penteado e na hora de eu tirar, ficar com a impressão mesmo que tá um galo. Assim. Uns caroços na cabeça, né? Com certeza dá. É verdade. Acho que é a pressão, né? Vitória, principalmente quando a gente faz aquele penteado bem preso, assim, com gel. Puxa, né? Nossa, assim. é um alívio quando a gente tira e eu fico sempre, toda vez. É dito e feito. Toda vez, cabelo preso dá dor de cabeça. Cai quando você passa o gelzinho pra trás? Eu tenho o cabelo curto, mas na época que gravava a praça, que tinha os personagens, que a gente colocava peruca, eu sempre ficava com dor de cabeça. Sempre. É por causa do cabelo, sempre. Tá vendo como mulher que sofre? Apertava, não sei o que. Não, eu tô aqui nesse programa, graças a Deus eu nasci homem. Inclusive, eu não consigo usar tiara. Ai, também a tiara tem que ser muito frouxinha. Qualquer coisa, até boné. Se eu coloco um boné, ele tem que ser sambando na cabeça, porque senão começa a latejar.
Você tem também essa coisa de prender a cabeça. Você tem, Ana, também isso? Tenho, e curioso porque eu usei o cabelo preso por anos, né, atuando na beira de campo, e essa coisa da gente acertar o timing, né, qual é a medida certa de fazer o rabo de cavalo para que não interfira nas suas ações e no seu trabalho. E o doutor acho que comentou aqui, quem sofre de enxaqueca ou de cefaleia, a gente tem uma sensibilidade maior ao toque, à pressão, igual penteados. Quando eu vou para casamentos, né, que você é convidada para ser madrinha, você fala, meu Deus, vou no clássico, porque se eu ficar com o penteado há muito tempo, vou morrer. E é verdade, porque a dor que vem depois e é algo que você não controla, né? É físico. Então, para mim, interfere, sim. Exatamente, né? Minha esposa é uma enxaquecosa raiz, né? Ela é um dos maiores livros, digamos assim, para aprender sobre enxaqueca, porque eu vivo com ela todos os dias. E toda vez eu brigo com ela que ela prende o cabelo. E quem sofre de enxaqueca tem esses nervos pericranianos mais inflamados, tem essa alodínia, que é essa sensação que não era para ser dolorosa, se tornando dolorosa. E aí, se fica o cabelo preso muito forte, tensionando toda essa parte, vai dar dor de cabeça. Eu tenho uma dúvida. Eu gravei uma novela de época e eu precisava ter o cabelo bem comprido. Então, a gente colocou o aplique de creatina, não, de... Que pesa a cabeça, né? De fita que pesa e depois colocava o aplique de tic-tac. Então, era muito cabelo. Isso. Chegou num momento que eu não conseguia encostar minha cabeça no travesseiro, porque latejava muito. Aí eu cheguei na emissora e falei, gente, não tá dando, tá doendo demais. Aí foi quando tirou o fixo para usar só o tic-tac. Mas chegou num momento assim que eu falei, tem alguma coisa muito estranha, que eu não conseguia encostar, não conseguia dormir. Isso. Então, assim, imagina assim, um dos tratamentos para enxaqueca é o botox, igual eu falei, mas a gente tem uns bloqueios, inclusive, que passa um nervo aqui nessa região, que chama nervo occipital. E ele é um dos maiores responsáveis da via periférica da dor. Então, quanto mais pressão nessa região, mais você pode ter dor de cabeça. Imagina, você está usando um tic-tac, uma pressão, está pressionando demais. E acaba que você tem dor de cabeça por conta disso. Então, eu sempre aconselho, né, a minha esposa a deixar o cabelo mais soltinho, o máximo possível. Se for só para academia, 1 horinha, 2, não tem problema. O problema é você ficar o cabelo o dia todo preso com ele e sempre prender o mais baixo possível, um pouco mais leve, menos tensionamento. Isso ajuda demais a aliviar as dores. Quem tem enxaqueca, na hora que tá vindo a dor, ela parece que ela já quer soltar o cabelo, já quer ficar mais assim tranquilinha. Ela sente que ela precisa fazer isso. Ô, doutor, fazer uma massagem, fazer algumas coisas assim, acupuntura. Não tem aqueles negocinhos que vende no farol, aqueles negócios aquele que dá um alívio. É bom, um alívio. A pessoa que tem essas tensões, assim, não tem que fazer umas massagens, fazer umas coisas assim para dar uma aliviada quando chega em casa? Um cafuné do marido, do filho. Com certeza o cafuné do marido ajuda. Tenho certeza. Necessário, assim. é ordem médica. Hã? É ordem médica, necessário. Cafuné é ordem médica? É, pra fazer os pontos, assim, né? Eu sempre brinco, assim, eu até postei hoje, ó, enxaquecosa tem que ser mimada, porque já sofre de tantas dores de cabeça, você não pode estressar ela, tem que lembrar ela de tomar água e tem que lembrar ela de ficar de cabelo solto. E tem que lembrar de comer, porque elas adoram ficar sem comer, não sei porquê. E o jejum, igual ela já falou, piora muito as dores de cabeça. Olha só. Então, assim, com certeza a massagem pode ajudar. A acupuntura tem evidência científica num tratamento médico personalizado. Você pode ter um benefício ali, principalmente em alguns pontos específicos. Você pode fazer também massagens com fisioterapia para liberação de nódulos miofaciais. Então, tudo depende da sua enxaqueca para avaliar o melhor tratamento. Então, com certeza, é uma prática que vale muito a pena. Sim. Mais uma pergunta, roda aí. Ir muitas vezes ao banheiro tem relação com a enxaqueca? Ir muitas vezes ao banheiro tem relação com a enxaqueca? O que vocês acham? Jaque, você vai muito ao banheiro? Sim, eu acredito que seja por causa da desidratação, né? Se você toma pouca água, aí fica desidratado, vai muito ao toalete, desidrata também. Eu tô chegando na conclusão, Dani, que tudo favorece a enxaqueca. Mas a pessoa que faz muito xixi tem alguma relação com enxaqueca? Tem. Isso aí que é interessante, né? A primeira fase da enxaqueca, ela dá essa vontade excessiva de ir no banheiro. Então, já é um sinal que a enxaqueca está chegando. Gente, eu vou muito ao banheiro fazer xixi. Mamma mia. E, às vezes, não é muita urina. Você faz um pouquinho só, mas dá aquela vontade, já começa a bocejar. Você já começa a sentir o mundo meio diferente, meio esquecida, meio avoada, parece ter uma névoa. Você já pode vir que você começa a vir o seu sexto sentido que a dor de cabeça está chegando. Essa é a hora de tomar água de coco, fazer um sucozinho verde, que vai dar uma aliviada. Mas essa relação, esse aumento da frequência urinária está muito relacionado, principalmente na primeira fase da enxaqueca.
E assim, um travesseiro, cada um tem um estilo de travesseiro para dormir certo, porque essa qualidade do sono é muito importante, a postura de dormir, o travesseiro, porque tem gente que... Eu, por exemplo, às vezes eu fico, gente, será que eu estou dormindo com o travesseiro certo? Será que está muito alto, muito baixo? A gente fica nessa dúvida, muito mole, muito duro. Essa coisa do travesseiro é muito complicado, a gente saber qual que é o travesseiro certo para você, né, na hora de dormir. Com certeza, né? Quando a gente fala, inclusive, de apoio cervical, é muito importante que tenha em quem sofre de enxaqueca, né? Um travesseiro que tenha esse apoio cervical. Às vezes, para se acostumar com ele, é difícil. Um exemplo, assim, toda vez que a gente viaja, minha esposa leva o travesseiro dela, porque senão vai dar dor de cabeça por conta do travesseiro do hotel. A gente já tem todo o esquema, porque ela realmente tem essas dores por conta disso. Ai, gente, eu adoraria ficar mais tempo com vocês aqui, mas acredito que o nosso tempinho aqui acabou. Já? Ai, sério. Mas estão convidados a voltar. Por favor, doutor, muito obrigado, doutor Paulo, pela sua presença aqui com a gente. Ana Paula, muito obrigada. Tá cheio de novidades aqui, Série B, tá transmitindo aqui, está aqui, voltou, né, cobrindo com a gente, né? O futebol voltou pra Rede TV. Eu vou aproveitar para convidar toda quinta-feira, às 21h30, quem gosta de futebol, Série B, e aos sábados, às 4 horas da tarde. Então, estou eu, Marcelo O, Jameli, Paulo Jameli, craque do São Paulo, do Santos e companhia. E o craque do Palmeiras, eu tenho que falar, né? Só pra gente poder equilibrar aqui, o Marcos Assunção também nos comentários e participando dessa grade de transmissão. Que legal, hein? Jaque, adorei sua presença aqui, linda, mais bonita pessoalmente. Muito bom. Olha quem fala. Muito obrigada pelo convite. Aqui, foi um prazer e muito enriquecedora essa conversa. Foi, né? Tirei muitas dúvidas. Muito obrigada. Já vou te seguir nas redes sociais também, que diariamente vai ter conteúdo para amenizar os nossos impactos com as dores de cabeça. É isso aí. Nada de enxaqueca. Show enxaqueca, né, Vitória? É isso mesmo. Que prazer. Foi incrível estar aqui. Eu adorei essa presença pela primeira vez. Foi uma aula, né? Aprendi e soube de coisas que eu nem sabia que poderia ser, né? Que tacava ali a minha enxaqueca. Mas foi um prazer, muito obrigada. E é isso, obrigada a todos, né? Que estão assistindo aí em casa também. Muito obrigada, lindona. Kaique, muito obrigada pela sua presença aqui também. Obrigado, Dani. Manda um beijo pro seu paizão lá, que eu adoro obrigado, ele. A gente adora vocês. Obrigado, Dani, obrigado, pessoal. E você de casa, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Um super beijo no seu coração, uma excelente noite. Beijo grande, valeu, obrigada.